com a entrevista. Metrópole Entrevista. A gente conversa agora com o Matheus Prado, que ele é educador, ex-colunista do Estadão, especialista em Enem. Fala de São Paulo agora, Matheus, bom dia. Não, na verdade eu tô em Minas, Daniele. Falo de Minas hoje. E como é que tá o tempo aí? Tá um pouquinho frio, tá um friozinho, o calor tá demorando para chegar aqui. Por aqui. São Paulo também. É? Como? Aqui, por incrível que pareça, tá chovendo. O povo acha que faz sol o tempo todo, mas tá chovendo bastante. O pessoal acha que Salvador é sol para toda hora, todo momento, né? Sol e carnaval. Pois é, nenhum nem outro atualmente. Vamos começar então, Matheus, porque, de acordo com as últimas notícias, a gente teve quase 40 funcionários do INEP que pediram demissão, isso às vésperas da prova, que está marcada agora para 21 e 28 de novembro. Inclusive, teve denúncia de um controle de temas na escolha das questões. E aí eu queria que a gente começasse por aí. O que esperar dessa prova, tanto em relação ao próprio exame, a própria realização desse exame, quanto do preparo dos nossos jovens com todo esse contexto da pandemia? É o que parece que aconteceu. Eu conversei com bastante gente do INEP ontem, antes da reportagem do Fantástico, né? O que aconteceu, teve uma primeira versão da prova de humanas, cerca de 20 questões dessa primeira versão foram deixadas de fora. Aí teve uma pressão dos funcionários do INEP para somar algumas habilidades não terem sido cobradas. Essa primeira versão ela tinha uma nota máxima muito menor do que os outros anos. A nota máxima de humanas, para quem acerta as 45 questões, costuma ficar ali perto de 880, um pouco menos. Então, essa versão tinha uma nota bem menor, e o que ajudou a pressão é que essa segunda versão, que é tirando essas 20 primeira, ela não vai ter ela. Então, tem uma terceira versão que algumas das questões que estavam na primeira versão, elas vão cair. Os funcionários destacam que coisas dos últimos 50 anos do Brasil, tanto em história como geografia, tinham sido deixadas de fora, né? Então, deve ter ficado uma coisa censurada, sim. Não tudo que teve pelo primeiro corte, mas isso não muda a dificuldade da prova. Isso cria problemas, mas porque vai ser ensinado nos próximos anos, até porque o Enem é uma referência, tanto porque vai ter nos livros didáticos, principalmente agora, com a reforma do ensino médio, e também a referência de cursinhos, escolas, ensina. Se você cortasse tudo que tem aí nos últimos 50 anos, que é o que os funcionários dizem, então a gente pode pressupor que são coisas aí do final da ditadura, do meio para o final da ditadura, coisas da redemocratização do Brasil e coisas dos governos pós-ditadura. Tanto coisas de análise, coisas que eram dadas ali pelo IBGE, teve determinado momento que teve diminuição do desemprego, que teve melhoria na economia, dados desse tipo, como próprios dados da história do Brasil, eram coisas que tinham ficado de fora, Dani. Agora, em relação a essa outra questão, que é o preparo dos nossos jovens, Matheus, a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande desse ensino à distância, que na verdade não é um ensino à distância, né? Uma outra modalidade, não é o EAD de fato. É uma coisa que encontramos, né? Esse meio que a gente encontrou agora de lidar com a situação. Mas principalmente para os estudantes de colégio público tem sido um desafio ainda maior. Como é que você está avaliando o preparo da população jovem brasileira para esse exame? A ampla maioria dos alunos mais pobres, eles ficaram de fora do Enem, né? Nós chegamos a abrir uma ação, o Enem teve 3,1 milhões só de inscritos, o ano anterior, para você ter uma ideia, foram 5,8 milhões. Tem uma população que me preocupa bastante, que é a pessoa que está com 19 anos hoje, que é quem terminou o ensino médio no ano anterior. Então, no ano anterior, a gente tinha aí cerca de 900 mil pessoas de 19 anos fazendo a prova. Esse ano é menos de 400 mil. E parte desses 500 mil que não se inscreveram são pessoas que nem fizeram nenhuma vez o Enem, porque o ano passado foi um ano de pandemia. Então, eles deixaram de fora 2,8 milhões de pessoas, eles não deixaram
faltaram no Enem anterior tendo isenção, eles tiraram a possibilidade de se inscrever para a prova. Desses 2,8 milhões, 400 mil até pagaram, e a gente ganhou com a Educafro, mais 9 partidos, a gente entrou no STF, o STF fez reabrir a inscrição para essas pessoas. Então, 2,8 milhões, 2,4 milhões já tinham se inscrito, sobrou 2,4, mas só 280 mil pessoas se inscreveram. Essas pessoas vão fazer a prova em janeiro, né, junto com o PPL, junto com a prova de presídios e jovens privados de liberdade. Infelizmente, a ampla maioria da população mais vulnerável, e principalmente a população preta, ela está de fora desse Enem. Esse Enem é o Enem mais excludente que nós temos na história, Dani. É o Enem mais excludente. A gente conta, inclusive, que algumas vagas de licenciatura, são cursos menos concorridos, de menor nota de corte, e vagas do ProUni e do FIES, bastante vão sobrar. Sabe que o ano anterior, o FIES, mesmo tendo reduzido, em 2014 eram 700 mil vagas, em 2020 foi 100 mil. Sobraram 47 mil dessas vagas, porque você não tem o número de candidatos com as qualificações mínimas suficientes. Então deve sobrar muitas vagas nesse ano, viu, Dani? Sim, imagino. Isso já vai impactar certamente, né, na formação de profissionais pretos e pardos que a gente vai ver nos próximos anos, né? E deve diminuir os de licenciaturas e formação de pretos e pardos. Você teve um atraso muito grande. E dos que vão passar, você sabe que naqueles que acertam mais, que são poucas pessoas, as pessoas que concorrem de fato à medicina, não teve muita mudança, não. Estudar em casa não piorou a situação deles, é o que a gente tem verificado pelos indicadores. Mas todos os outros estudantes, você tem um aumento de proficiência muito menor, muito menor. Então, quem passar vai entrar no ensino superior com uma proficiência menor, e algumas pessoas que passariam, mesmo fazendo a prova, agora não vão passar, porque não tiveram a possibilidade de ter uma experiência de aprendizagem, que mesmo que não fosse das melhores do mundo, já era alguma coisa. Então, a própria retirada da convivência, boa parte do que os alunos de escola pública de menor nota aumento de proficiência, Dani, é por causa da convivência com outros alunos e da convivência em sociedade. Então, você aprende um pouco mais matemática, você aprende muito mais de linguagem, não necessariamente pela experiência da sala de aula. Você aprende pelas inter-relações. Então, é o que se localiza naquelas questões mais fáceis do Enem, nas questões médias. Eles não vão conseguir acertar esses itens. Já não conseguiram no ano anterior, e esse ano é ainda pior do que o ano anterior. Vamos falar de Enem digital. A gente teve a primeira experiência ano passado, já em meio à pandemia, então a adesão foi menor do que se esperava quando já vinha esse planejamento, né, de tornar parte do Enem dessa forma virtual, digital. Qual a sua avaliação sobre o último ano e como é que espera que vai ser esse? Conseguimos, de fato, introduzir o ambiente digital para a prova? Esse Enem digital eu acho que é um engodo, né? Porque não é o Enem online ou o Enem adaptativo. O ACT, por exemplo, ou o plano lá em 2009, quando começou o Enem desse jeito, com o TRI, era você ter um Enem adaptativo. Então, ele ia vir as questões, como é o ACT, o que o pessoal compara com o Enem dos Estados Unidos. Vem os itens, ele vai aumentando de dificuldade conforme você vai acertando. Quando você começa a errar muito, ele daria aí só questões da sua dificuldade. O Enem digital não é assim. O Enem digital brasileiro, agora, por enquanto, pelo menos, é a prova colocada no computador para você poder utilizar. Esse ano nem é a prova diferente, é a mesma prova. O ano passado ainda era uma prova diferente. Esse ano vão ser nos mesmos dias, né? Fizeram menos inscrições, se eu não me engano, perto de 50 mil. O ano passado fizeram um pouquinho mais de 100 mil e mais de 70% das pessoas faltaram. No Enem convencional, foi 55% que faltou, no Enem digital mais 70%, foi perto de 75% das pessoas que faltaram. Nesse Enem puseram para menos pessoas, vai ter falta do mesmo jeito, e não é um Enem
o que a gente imagina que é digital, não é um Enem online. É só o computador, é só para gastar mais mesmo, né? O ano passado, cada prova, cada aluno inscrito do Enem custou pouco, perto de R$ 100 e poucos, e cada aluno do Enem digital custou, em média, R$ 350. Ele não é como a gente imagina que é um digital, não, viu, Dani? Ele é só a prova colocada lá no vídeo para você poder pôr pontinhos. E no caso da redação, você precisa escrever aí no papel, não é o que a ampla maioria. As pessoas imaginam, por exemplo, vai ter invasão da prova. Não vai, porque só desce o arquivo para aquele computador. Agora, a gente tem precedente nesse nível de organização? O Enem tem quantos anos? Tem mais de 20 anos já, né? Que vem sendo realizado. O Enem começou em 98, mas começa a selecionar para universidades federais e começa a ser com 180 questões. Ele começou em 98 como uma prova de autoavaliação. Aí, em 2004, ele começa a ser utilizado para o ProUni também. 2004, 2005 tem o maior aumento, que 2015, né? 2014 ele começa a ser usado para o ProUni. Né? 2015 ele passa para 3 milhões. Desculpa, confundindo aqui. Ele começa em 98 como avaliação. Ele tem 100 e poucos mil inscritos em 98 como autoavaliação. Em 2004 ele começa a ser utilizado para o ProUni. Aí, em 2005, é o maior aumento comparativo que ele tem. Ele passa de 1,5 milhão para 3 milhões de inscritos em 2005, aí vem aumentando. E em 2009, ele tinha 63 questões e uma redação. Ele passa para 180 questões em 2009 e começa a selecionar para federais. Desde 2005, que a gente não tem tão pouco de inscrito, como tem nesse Enem agora. Sim, sim. E em relação à realização do Enem, você acha que ele... Porque aqui, como você falou, né? Ele começou a ser usado depois, para o fim que é hoje, mas a gente tinha a prova da UFBA, a gente aqui na Bahia, no caso da Universidade Federal da Bahia, que era naquele esquema diferente de somagem, de alternativas. E qual você acha que é mais viável, de fato, mais interessante para o ingresso nas universidades? O Enem ele tem a vantagem de ser uma prova nacional, então você pode concorrer a vários lugares ao mesmo tempo, né? Então ele, de certa forma, isso democratiza, mas o que mais democratizou o acesso foi as cotas que começaram em 2012. Aliás, o ano que vem é o último ano das cotas, precisa ver como vai ser, se isso vai ser atualizado, né? A lei diz que depois de 10 anos precisa ter uma atualização da lei. Ele tem uma vantagem, Dani, porque se você acerta 30 questões, se uma ou outra pessoa acerta, ele consegue localizar de quais questões que se tratam. Existem itens, existem questões, principalmente no vestibular anterior, que não pretestava, que elas não discriminavam, que elas eram mais acertadas pelos alunos que sabiam menos. Então, o Enem, ele dá uma nota, a TI ela não é perfeita, mas ela é muito melhor que a TCT, que é a teoria clássica do teste, que é a anterior. Então, você consegue chegar melhor à proficiência do aluno e você consegue comparar o ensino médio de 2009 até agora, porque a régua que a TI utiliza é a régua dos alunos que estavam no terceiro ano do ensino médio de escola pública em 2009. Então, 500 em cada uma das áreas, ele não é 50%. O 500 é o comportamento médio de todos os alunos de escola pública em 2009. Então, você vê ano a ano, você pode ver pelas escolas se elas vêm aumentando a proficiência média dos alunos ou se vem diminuindo a proficiência média dos alunos. Então, tem uma série de problemas, mas é bem melhor do que era utilizado anteriormente. Pronto. Oi, Matheus. Aqui, Cristiele França. Tudo bem? Oi, Cristiele. Bom dia. Prazer estar aí com vocês. Prazer é todo nosso ter essa conversa agradável, esclarecendo muitos pontos sobre o Enem. Mas eu queria que você falasse agora, você abordou agora há pouco a dificuldade de muitos estudantes, né, se prepararem para o Enem justamente
em função da pandemia, né, por causa da pandemia, essas dificuldades de se adaptar ao ensino híbrido, enfim, depois ensino remoto, depois misturando tudo. Então, eu queria que você desse dicas, né? Essa pergunta é de praxe, mas que você desse dicas. O que deve ser considerado, que tipo de técnicas esse estudante ele deve levar em conta na hora de fazer a prova, né? Tem alguma dica de chute, por exemplo? O que é que funciona na hora da prova? Não sei, não faço ideia qual é a resposta dessa questão. Vale a pena chutar? Muito boa pergunta, Dani. Cristiele, muito boa pergunta. A boa parte dos alunos, os de menor proficiência, eles abandonam a prova, né? Você imagina, o Guia do Estudante deu uma pesquisa minha no começo do ano que mostra um item, uma questão de matemática em 2019. Era uma questão simples sobre o sistema de contagem dos Incas. Tinha 4 nós ali e perguntava qual número estava representado. Então, como são 4 cores de prova diferente, os itens caem em 4 posições diferentes, uma posição em cada prova. Quando ele caiu como questão número 1, se eu não me engano, na prova amarela, era um item muito fácil. Ele foi acertado por 62% das pessoas que fizeram aquela cor de prova. Em uma outra prova, ele caiu como questão 42. E aí, só 40 e pouco por cento das pessoas acertaram, 44% das pessoas que acertaram. Então, só pela posição que ela estava na prova, menos pessoas acertaram. Então, as pessoas não podem pegar a prova do Enem e sair fazendo da primeira à última questão na ordem. Você precisa pegar a prova, tanto no primeiro como no segundo dia, começar com a prova que mais lhe apetece, né, na prova que você mais gosta, por causa da autoestima, e resolver primeiro as questões que são fáceis, médias e as difíceis que você sabe fazer. Você tem que deixar para o final as muito difíceis e a que você não sabe fazer. Então, cada pessoa tem um tamanho de prova para fazer, Cristiane. Como eu disse, o correto seria uma prova adaptativa, que viria só as questões que você consegue fazer dentro da sua proficiência. Não é todo mundo que precisa fazer a prova de 45 questões e que está preparado. Quem precisa fazer e está preparado é aquelas pessoas que estão concorrendo à medicina, estão preparados e para a medicina das mais difíceis. Aí tem pessoas que precisam acertar 25 questões e tenta fazer as 45 e que consegue acertar 25, né? Se acertar 25, acerta mais 5 ao acaso, chega a 30. E que isso já dá uma nota suficiente para passar, por exemplo, numa licenciatura. Então, você precisa fazer as questões. Você não pode deixar de fazer as que você conseguiria fazer. Então, essas precisam ser resolvidas primeiro e aí você passa elas para o gabarito. Só depois de passar para o gabarito e de ter feito as que são fáceis, as que são médias e as difíceis que não demoram muito tempo, é que você vai fazer aquelas difíceis que você consegue fazer, mas que são muito difíceis, e aquelas que são impossíveis para você. Tem pessoas que são 5 questões, tem pessoas que são 10, 15 ou 20, que são impossíveis, você vai chutar sem olhar para o item. Você vai chutar só olhando ali para o gabarito, e todas no item, na questão, na alternativa que menos deu. Então, se menos deu B na sua prova de matemática, sobrou 15, que você não sabe fazer de jeito nenhum, você vai chutar as 15 na mesma alternativa. Isso vai aumentar o seu número de acertos, mas vai aumentar muito pouco a sua nota, que a TRI vai entender que você não sabia. Ela vai pegar as pessoas de mesma nota sua, vai ver que essas pessoas acertaram pouco essas questões, acertaram só dentro do acaso, ela vai te dar uma pontuação muito pequena, mas vai aumentar a sua autoestima. Você não vai falar só acertei 32, acertei 36. Vai te dar quase a mesma nota, mas a sua autoestima, até chegar à nota do Enem, vai melhorar bastante. Matheus, estava até conversando aqui agora há pouco com a Cristiele, que eu sempre gostei muito de fazer Enem. Fiz desde o primeiro ano de ensino médio. Era uma coisa que eu realmente gostava. Chegar em casa, levar o caderno para conferir com os professores do aulão. Muito massa isso. E o mais empolgante, assim, para mim, sempre foi o tema da redação. O do ano passado pegou muita gente de surpresa. Foi o estigma em relação a... Deixa eu verificar aqui. O estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira. Queria saber o que você acha que pode ser esse ano e, de fato, assim, tem como ter noção do que vai ser? Normalmente temas
que foram recorrentes no ano. Eu me lembro que em 2014, se não me engano, acho que foi o último ano que eu fiz, foi sobre lei seca. Pegou muita gente de surpresa. Então, às vezes, são coisas que estão na pauta, como essa sobre saúde mental, e tem vezes que são coisas totalmente descoladas do nosso, né, da pauta do dia a dia. Tem como saber? Quando caiu, ele sempre está na pauta de um jeito ou de outro, mas talvez não esteja na grande pauta, né? Teve um ano que caiu publicidade para o público infantil, né? A pessoa precisa estar bem conectada e ver que o problema é sempre um problema, que você precisa dar uma solução, né? Você precisa repetir o problema ali para deixar claro que você entendeu e você precisa dar uma solução. Não precisa ser uma solução de um super especialista, mas precisa ser uma solução para o problema que você indique quem é que tem que fazer e como tem que fazer. Pela primeira vez, eu estou convicto que houve intervenção até do Ministério, e a redação é o lugar mais fácil para ter uma intervenção. Eu apostaria em algum tipo de tema que o governo ache que é positivo para ele. Como parte desse governo acredita, parte das pessoas da sociedade, cerca de 20%, e esse governo também fala isso, acredita que nele não há corrupção, não é verdade, mas eles criam essa narrativa. Então, isso pode ser um tema. E uma outra coisa, a educação domiciliar. Porque a educação domiciliar é uma coisa negativa, os educadores, os especialistas, todos indicam que a educação domiciliar no Brasil tem se falado nisso, de autorizar, né? O ensino fundamental, ele é obrigatório a família matricular o filho. E aí eles querem que não seja, que você possa estudar em casa e fazer algum tipo de certificação que o governo não faça, né? É uma pauta desse governo, é uma coisa que é negativa, mas que a sociedade, inclusive parte da sociedade que nem apoia ele, porque não entende bem a discussão, entende como positiva, como, por exemplo, quando uma menina lá de São Paulo passou em umas universidades e ela tinha estudado em casa, não tinha certificação, essas universidades não quiseram matricular ela. Aí muita gente achou que era uma coisa absurda. Então, a educação domiciliar ou a corrupção ou alguma outra coisa que é uma pauta que parece positiva para esse governo, é que eu acredito como possibilidade. Todas as outras coisas, meio ambiente, violência contra a mulher, todas as outras coisas é muito difícil, porque todas elas são negativas para o atual governo, e dessa vez, antigamente, a gente era constrangedor para o cara que fazia redação escrever contra o governo, mas vinha uma coisa ou outra que prejudicava o governo. Dessa vez não é que é constrangedor, dessa vez teve claramente interferência do governo na prova. Teve até o dia do policial lá, da Polícia Federal, entrar na sala segura, né, na sala de fazer a prova. Então é a primeira vez que nós devemos ter isso. Então eu apostaria num desses dois temas. Maravilha. Agora, Matheus, para a gente finalizar, aos 45 do segundo tempo, o que priorizar para revisão? Porque se a gente volta do início e estuda tudo, a gente pode acabar compilando muitas informações, talvez se dispersando. Como é que a gente prioriza, assim, quais são as técnicas para esse estudo final, já na beira de começar a prova? Na verdade, os alunos fazem isso o ano todo, né? Estudam de tudo. O Enem, a TRI, ela pressupõe, por exemplo, você teve nota 700 no ano anterior, supõe-se que uma questão 700, você vai que vier, porque cada questão tem uma nota, a prova inteira tem uma nota, você tem 60% de probabilidade de acertar uma questão com a sua nota. Uma 650, você teria 80, uma 600, você teria quase 100. Então, de 600 para baixo, você não precisaria estudar. Você só teria que rever ali entre 60% e 90%, onde você está acertando 60% e 90%. E se você é 700, uns 750, você tem 40%. Então, é onde que é melhor estudar. E numa questão 800, você só tem 20%. É um acaso, não é o momento de estudar. Então, primeiro, você precisa fazer Enems anteriores, porque quem faz, quem está no circuito de Fórmula 1 ou de Enduro, quem conhece a prova, quem conhece o circuito faz melhor, e o Enem é muito parecido de um ano para o outro, e também, dentro do circuito, aquelas questões certas para você. Tem gente que são as questões, por exemplo, em matemática,
que são as questões de regra de 3, que é o que mais cai, mas essas pessoas já sabem fazer tudo isso, não são essas questões, de repente são as questões de cilindro. Eu costumo ajudar isso, o pessoal, os meus seguidores, viu? O pessoal que me pede lá, a gente tem mandado as listas de tudo que caiu no Enem até hoje, dividido em 9 pedaços diferentes. A gente manda o pedaço correto da pessoa, que é fazer as questões, aí vão ser 80, 90 questões em cada uma das áreas, que são as melhores para cada grupo de alunos. Então, cada grupo de alunos, eu divido em 9 grupos, né? Tem as questões corretas para fazer nesse momento. Aquelas que servem para revisão e aquelas que aumentam a nota dele, que dá para aumentar. É uma semana para a prova de humanas, a redação e a prova de linguagens, e também uma semana para a prova, depois mais uma semana para a prova de matemática e natureza. Nós vamos fazer também um simulado gratuito indicando o lugar que a pessoa está. A Educafro vai fazer na terça-feira. Quem entrar lá no Instagram da Educafro consegue entrar no link, um simulado que já indica para que lugar que a pessoa vai. Aí a gente vai ter aulas de orientações de como fazer a prova nessa semana, viu? Maravilha, Matheus Prado, muito obrigada por essa conversa, sucesso no seu trabalho, parabéns também por ele. Só deixa os seus canais de comunicação para quem quiser acompanhar o seu trabalho. Eu vou para o pessoal que quer fazer esse simulado da educação, vai ser nessa terça e na outra terça de matemática e natureza, nessa terça o de humanas e linguagem, que ele já indica qual é o melhor lugar para a pessoa estudar, que ele é em TRI. Esse é @Educafro. Educafro é uma instituição que a gente luta pelo acesso ao ensino superior da população pobre e da população negra. Da população negra específica e da população pobre em geral. E o meu, para pegar as listas aí, quem já tem notas, é @Enem Matheus Prado, tá? Maravilha, obrigada, Matheus. Um bom final de feriado, resto de feriado para você. Obrigado, Dani. Obrigado, Cris. Um prazerzão. Espero que passe a pandemia para eu poder voltar aí, aparecer em Salvador, curtir essa cidade linda. Maravilha, a gente espera também, estamos aqui no aguardo. Tá aí, conversamos com o Matheus Prado, ele que é educador especialista em Enem, ex-colunista do Estadão,